aquele que não falha, aquele que não erra, e aquele que rega essa semente para dar fruto, atuou poderosamente nesse final de semana. E pode ter certeza que nós testemunharemos a glória de Deus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, o aplicativo de Bíblia, abra comigo em Josué, capítulo 10. Vamos ler apenas alguns versículos, do versículo 12 ao 14. Josué, no Velho Testamento, capítulo 10, do versículo 12 a 14. Glória a Deus. Vou ler com você. Se você não trouxe a Bíblia ou o aplicativo de Bíblia, vou acompanhar contigo aqui no fundo, na tela. Olha o que diz a palavra do Eterno. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Alijom. E o sol se deteve, e a lua parou. Repete comigo: e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Oremos. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Tua palavra é poderosa. E como nós bem lemos, nós vimos que é uma palavra de milagre, uma palavra de sobrenatural, uma palavra de poder, que em nome de Jesus o Senhor ministre ela aos corações. Desde agora, eu já me coloco inteiramente na Tua dependência, que só saia dos meus lábios uma palavra que vem de acordo com a Tua vontade, ó Espírito Santo de Deus, e que haja transformação, e que haja vida, e que haja vitória, e que haja agora um levantar da glória, e que em nome de Jesus, os anjos do Senhor passeiem no meio da igreja, entregando bênção no meio do seu povo. Assim oramos, na autoridade e no nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém comigo? Amém. Glória a Deus. O nome do sermão dessa manhã dominical é o dia em que a terra parou. Um dia a terra parou. E é interessante que quando eu falo a terra parou, a ideia que se tem é que a Terra ficou parada na sua órbita e o Sol ficou no mesmo lugar e a Lua... Não. O texto vai dizer que o Sol e a Lua parou. Por causa do que estava acontecendo na Terra, o que mostra claramente a presença da vontade de Deus entre os seus filhos. Não foi a Terra que parou, querido. Foi o próprio sol e a lua parou por um dia inteiro, para que Israel fosse honrada e para que houvesse vitória no meio do povo de Deus. Olha para cá, filho, olha para cá, filha. Se necessário for, o Senhor para o sol, a terra e a lua, para que a vitória de Deus chegue na tua casa, no teu casamento, na vida dos teus filhos e na vida da tua finança. Amém? Se precisar, a terra para, o sol para, a lua para que Deus honre você, em nome de Jesus. Existem textos bíblicos que não foram escritos apenas para informar acontecimentos, meus irmãos. Este é um desses. Eles foram registrados para confrontar a forma como enxergamos a realidade. Muitos de nós enxergamos a realidade como algo apenas material. Nós olhamos para uma coisa e damos a esta coisa um ar de decreto. Você olha para um problema e diz, não tem mais jeito. Você olha para uma situação e diz, para essa situação, para essa pessoa eu não vejo saída. Às vezes você olha para um quadro clínico e você diz, não tem como, já está desenganado pelos médicos. O que nós vamos fazer? Ou às vezes é uma situação
que tem te tomado muito do seu tempo, uma preocupação, uma ansiedade, uma depressão, uma angústia, um tempo de luto e de choro, e você diz: não tem mais jeito, eu não consigo mais viver nessa situação, mas eu quero te lembrar que os acontecimentos que aconteceu em Josué 10 me diz que existe um Deus providente, um Deus que olha por você, um Deus que peleja pela sua casa, um Deus que peleja pelo teu casamento, um Deus que dá ordem aos anjos dele para pelejar por você, e se preciso for, ele manda o sol parar, a lua parar, para que o povo de Deus tenha vitória. Amém, meus irmãos? Nós não olhamos pelos nossos olhos naturais, não. Nós que somos o povo da fé, não olhamos pelo que os nossos olhos veem, nós olhamos por aquilo que o nosso coração crê. Ei, os nossos olhos não vão nos levar para muito longe, mas a nossa crença vai nos levar a sermos testemunhas de grandes milagres. Amém, meus irmãos? Então eu quero te contar um dia que a terra parou. Mas a terra não parou ela mesma, a terra parou o sol, a lua, porque um homem de Deus orou e pediu que a vitória do Senhor fosse durante o dia. Ei, há poder na oração de um justo, filho. Há poder na oração de uma mãe que ora pelo seu filho. Há poder na oração de uma mulher que dobra o joelho e pede pelo seu marido. Há poder na oração de um avô que abençoa a neta. Há poder em uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e crê em Jesus, e quando profere com a sua palavra, uma palavra de fé, há poder e transformação. Amém. Quero pregar hoje uma palavra de vida, uma palavra para te colocar sobre os pés, uma palavra de esperança, uma palavra para sacudir hoje o seu interior, e que em nome de Jesus o Senhor possa ministrar poderosamente no teu coração, nesta hora, meu irmão, em nome de Jesus. E a primeira coisa que eu quero trabalhar com você, nesse sermão dominical, é que quanto a missão de Deus é maior que a lógica humana. Quando Deus tem uma missão, é muito maior que a nossa lógica, que a nossa crença e aquilo que nós podemos ver. Olha o que diz Josué 10:12. Passe por favor na tela, Josué 10:12. Olha o que o texto diz. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas. Escute isso. Havia uma missão. Esse povo, ele tinha um acordo com Israel, de lutar as batalhas de Israel, e quando Israel precisasse, Israel lutaria as batalhas de Gibeão. Escute isso, olha para cá. Deus honra acordos. Deus honra contratos. Deus está no meio quando você compromete e conseguindo a sua palavra. Então escute isso. Se você falou algo para alguém, cumpra, porque é o próprio Espírito Santo de Deus que está no acordo. Escute isso. Homens de Deus e mulheres de Deus que empenham a sua palavra, eles precisam cumpri-la. Então olha só, Israel tem um acordo com Gibeão, e Deus faz o quê? Honra. Quem seria beneficiado com a vitória? Israel? Não. Israel estava honrando um acordo. E olha só, o Senhor abençoa Gibeão por conta da palavra empenhada por Israel. E Josué ora, e ele fala com quem? Com Deus. Você não vai ver Josué desanimado na missão. Você não vai ver Josué orando da boca para fora. Quantas pessoas fazem isso, não é? Oram da boca para fora, oram sem fé.
Mas você não vai ver Josué fazendo isso, mas pelo contrário, Josué ora e fala a Deus, e ele pede a Deus para que ele entregasse o inimigo em suas mãos, para que o acordo que ele havia feito fosse honrado, porque o Senhor já havia dito a Josué que daria os amorreus na mão do povo de Deus. E escute disso, promessa de Deus e realidade são as mesmas coisas. E ele havia prometido que daria a vitória durante o dia, mas a batalha é pesada, a batalha é árdua, a luta é grande, e já está dando dia, e Josué fica ansioso e ora ao Senhor e diz: Senhor, o Senhor disse que é durante o dia, mas já está passando o dia, e ainda nós não vencemos a batalha. Sabe o que Deus faz, filho? Deus para literalmente o sol e a lua, a pedido do homem de Deus, para que a palavra de Josué fosse cumprida. Então escute isso da parte do Senhor Jesus. Tem situações na nossa vida, missões na nossa vida, que são difíceis, e quando nós olhamos para a lógica humana, nós não vemos saída. Nós não vemos escape, nós não vemos mudança, nós não vemos transformação. Nós olhamos para o problema e diz: acabou. Chega, não está. Mas não é essa forma que o Senhor olha. Não é essa forma que Josué nos ensina aqui nessa manhã de domingo. Você vai ver Josué aqui completamente convicto na missão. E ele sabia que se Deus prometeu, ele era fiel para cumprir. E ele pede: Senhor, pare o sol até Gibeão, pare também a lua, para que o sol fique paralisado, e para que nós possamos ter a vitória, para que o teu nome seja engrandecido. Josué não desiste da missão, e você também não pode desistir da missão. Você não pode desistir daquilo que Deus colocou na sua vida, e às vezes não é fácil, querido. Você olhar para uma situação problemática, olhar para a cara carrancuda da realidade e ter um outro ânimo a não ser desistência, sim ou não? Muitas vezes olhamos para o problema e achamos que este problema, a solução dele é ser descartado. Não, não é. Não é. Josué podia falar assim: não, Deus, quer saber de uma coisa? Eu estou lutando guerra dos outros. Ei, manda todo mundo recuar e vamos embora para Israel. Ei, eu não vou honrar essa palavra, mas escute isso. Não foi isso que Josué fez. Ele não desistiu das causas impossíveis. Ele não desistiu da missão. E ele não desistiu de honrar a sua palavra. Escuta isso, varão. Se você honrou a sua palavra diante de Deus, o Senhor vai honrar dele com você no dia da adversidade. Amém. Escuta isso da parte do Senhor. O Senhor é com você. Ele te ajuda e Ele te coloca sobre os pés para vencer as batalhas, para vencer as situações. Mas você precisa fazer a sua parte. Se deu a sua palavra, cumpra, filho. Se deu sua palavra, mulher de Deus, cumpra. Não volte atrás. Mesmo que a lógica diga para você que é impossível, não volte atrás. Porque o Senhor da promessa vai te honrar e vai abençoar. Em nome de Jesus, o Senhor vai fazer. O Senhor vai se movimentar. Em nome de Jesus. Sandro, cadê você, filho? Levanta a sua mão aí. Cadê você, Sandro? Sandro, em nome do Senhor Jesus, eu já profetizo aqui do altar que o Senhor vai encurtar o tempo da volta da Ashley, em nome do Senhor Jesus. Fiel é Deus. A lógica do homem diz um ano, mas a lógica de Deus é diferente, que se preciso for, Ele para o sol, Ele para a lua, Ele move corações endurecidos, porque a oração de uma mãe, Cleide, e a oração de um pai tem poder na vida do seu filho. Ei, adora o Senhor com a salva de palmas, em nome de Jesus. Nós cremos nesse Deus, e Ele é poderoso, e Ele faz milagre, querido. Ele faz milagre. Amém.
Glória a Deus. Antes de entendermos o milagre, precisamos entender este contexto. 5 reis amorreus se uniram contra Gibeão. Gibeão havia feito aliança com Israel e agora Israel é obrigado a defendê-los. Josué marcha durante toda a noite. A batalha começa, os inimigos começam a fugir, mas surge um problema, o dia está acabando. A luz está desaparecendo e a oportunidade de concluir a vitória está se encerrando. E é nesse momento que Josué faz uma das orações mais extraordinárias da Bíblia Sagrada em todo o seu contexto verotestamentário e Novo Testamento. Josué diz: sol detenha-te em Gibeão. Observe algo importante aqui, Josué não está produzindo um espetáculo, não, ele não está buscando uma experiência sobrenatural para contar depois, um milagre para contar na roda, um milagre para mandar no grupo de WhatsApp, um milagre para mandar por e-mail, não, Josué não faz isso, ele está preocupado com a missão, ele está focado na missão, ele está olhando para o problema, ele não olha para a direita, ele não olha para a esquerda, ele não olha para trás, ele olha para Deus, amém, meus irmãos, ele olha para Deus, e ele olha com fé, e ele olha com coragem, porque orações como essa não são orações comuns. Para um homem ter coragem, para um homem ter um vigor, para pedir para o sol parar e a lua parar, escute isso, ele tem que pelo menos crer nas suas palavras e crer no Deus a qual ele está falando. Josué cria naquilo que ele falava com Deus, e principalmente Josué cria no Deus que iria realizar aquela promessa, cumprir aquela promessa. E eu te faço a pergunta hoje, homem de Deus, eu te faço a pergunta hoje, mulher de Deus, você tem crido no Deus da promessa? Você tem coragem de orar e pedir para o sol parar? Tem gente que não tem coragem de pedir para o filho mudar, ainda mais o sol parar. Tem gente que não tem coragem de pedir para que Deus toque no coração de um presidente e mande uma lei para abençoar o povo dele que está aqui, não tem coragem. Não tem coragem, mas Josué aqui é um homem de coragem. Ele tem coragem de pedir até mente o sol para parar. Tem algumas coisas que não acontecem na nossa vida por falta de coragem, de fervor. Escuta isso. Você não vai ver em Josué um espírito de desistência. Ele não desiste. Ele não desiste da batalha, ele não desiste de honrar a sua palavra. Escute isso. Honre a sua palavra. Se foi Deus que te chamou, honre a tua palavra, porque Ele será contigo. Ele será contigo nas madrugadas, nas noites, na peleja. E quem disse que viver é fácil? Quem disse que liderar é fácil? Quem disse que estar casado é fácil? Quem disse que ser jovem nesse tempo é fácil? Quem disse, meu irmão? Não, o próprio Cristo disse que no mundo teríamos aflições, e é por isso que nós temos que ter a coragem devocional de Josué. Porque talvez o milagre não está acontecendo na sua vida, e a terra não está parando para você, porque você não tem coragem de fazer a oração que você precisa. Ei, a palavra de Deus diz que é um grão de mostarda que cabe na ponta de uma agulha. Um grão de mostarda que cabe na ponta da agulha. Se tiver fé desse tamanho, a Bíblia diz, se a Bíblia diz, é o quê? Verdade, porque nós somos o povo da palavra, e lá diz que se você orar e determinar que os montes se lancem no mar, assim acontecerá, segundo a sua fé. Mas eu quero saber qual que é a estatura da tua fé hoje, filho. Não adianta cruzar os braços para os problemas que estão ao seu derredor. O Senhor te chama hoje, em nome de Jesus, para fazer a terra parar. O Senhor te chama hoje para agir no sobrenatural e ter fé. Quanto que eu preciso orar para ter essa fé? Meu irmão, eu quero ficar com as palavras do John Piper. Perguntaram para o grande pastor americano John Piper o quanto eu preciso orar para ter fé, para ter resultado. Ele disse: ore até os montes se moverem. Ore até o sol parar, meu irmão.
Minha irmã, ore até o sol parar nesse casamento. Ei, mãe, ore até o sol parar na vida do teu filho. Ei, em nome de Jesus, empresário, ore até o sol parar na sua empresa. Ei, Xocarabe, Assou, Yaramanai. Numa segunda-feira dessa aqui, comum, segunda-feira nós estávamos orando, Deus tomou minha boca em profecia, e eu fui até o Marcelo e a Priscila. Cadê você, Marcelo e Priscila? E eu disse para ele: ei, está com dificuldade, a empresa está ruim. E o Senhor teu Deus te fala isso, filho. Você terá testemunho para contar, porque você vai dispensar trabalho. E ele chegou para mim aqui e disse: pastor Célio, eu estou como que sonha, mudei de casa, está uma bênção, e a prosperidade não para de chegar na minha casa. Aleluia! Sabe o que ele fez? Fez a oração de Josué. Sabe o que falta você fazer? A oração de Josué, meu irmão. Está faltando a oração de Josué na tua vida, na vida da tua família, na vida da tua vida devocional. Está faltando a oração de Josué. Amém. Porque eu tenho visto muitos milagres no meio da igreja. Eu posso ficar aqui uma manhã falando de testemunho de milagre, que Deus ouviu oração e mudou sorte. Mas eu quero hoje te dizer algo: a vitória está naquele que ouve a palavra, vive a palavra, ora a palavra, profetiza a palavra e crê que a palavra é de Deus para a sua vida agora, hoje. Amém. Faça a oração de Josué. Está faltando a oração de Josué para a terra parar, filho. Eu não sei o que você está precisando para ter vitória. Ah, filho, mas se você fizer a oração de Josué, oh, o Senhor vai parar o sol, o Senhor vai parar a lua e vai mudar na circunstância, porque nós cremos no sobrenatural de Deus. Segunda coisa que eu quero trabalhar com você nessa manhã, preste atenção nisso, Josué 10, 12 a 13, coloca para mim, Jeff. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Presta atenção nisso. Quando a fé enxerga Deus maior do que as circunstâncias, as coisas começam a acontecer. O problema é a superdimensionação. Desculpa, não tem essa palavra, né? Superdimensionar. Agora tem. Amém. Obrigado, thank you. Então, quando você superdimensiona o problema, as circunstâncias, e esquece o tamanho do teu Deus, está aqui um problema instaurado. Porque problemas não vão faltar, dores não vão faltar, más notícias não vão faltar, gente te perseguindo, falando mal de você, esse aí então não vai faltar, não é? Luta é uma coisa natural na vida do crente. É por isso que em todo o tempo ele apresenta Deus como general, como rei, como homem de luta é Jeová, porque ele sabe que a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, da família que segue Jesus é uma família de luta, é um momento de luta, e é por isso que ele coloca esses termos militares para te mostrar que você precisa crer nesse Deus e dar importância ao tamanho dele. Mas tem uma coisa que você precisa saber, em nome de Jesus: toda fé verdadeira nasce de uma visão correta de Deus. O problema da incredulidade nunca foi a falta de informação. O problema da incredulidade é a falta de visão. Porque teologia está sendo pregada aqui. As melhores pregações estão no YouTube. Os melhores homens e mulheres de Deus estão pregando. Mas o problema não está na informação. O problema é na visão. Você sabe a verdade, mas não consegue enxergar a verdade como para você. E Israel havia visto o Jordão se abrir, Jericó cair, maná descer do céu, água surgir da roça, e mesmo assim, inúmeras vezes, duvidou.
Você já viu um milagre acontecer, você já viu Deus abrir portas, já viu Deus te proteger, te dar livramento, ouvir sua oração. Ei, minhas irmãs, olha para cá, minhas irmãs, tem muito momento que você é muito ingrato, amém? Você dobra o joelho ali e ora, e ora, e ora, e Deus se movimenta e abençoa, e quando Deus abençoa, você para de orar. Porque a oração para suplicar é muito mais forte que a oração para agradecer. E aí você esquece que foi Deus que fez. E aí você começa a achar que é a sua inteligência, é a sua beleza, é a sua capacidade. Não, besteira, filho. É Deus, do início ao fim, movimentando a sua vida e abençoando. Então escute, ora para pedir, mas também ora para agradecer. Em nome de Jesus. Temos que ter um coração grato e orar a Deus, Senhor, obrigado por essa vitória. E aprenda a testemunhar, meus irmãos. Aprenda a testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Testemunha, porque para reclamar nós somos bons, mas para testemunhar aquilo que Deus fez, nós não somos tão bons assim. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, querido. O que transforma é conhecer quem Ele é. Josué não estava olhando para o tamanho do problema, está olhando para o tamanho de Deus. Isso aqui parece até simples, mas é uma das maiores batalhas da espiritualidade. É você olhar e acertar o tamanho de Deus. Mas o problema é que Deus para muitos aqui cabe no bolso. Sabe por que Deus para muitos aqui cabe no bolso? Porque é um Deus que te serve, não é um Deus que é servido. Porque somente com relacionamento com Ele que você vai ver o tamanho dele. Escuta, se você não fala, se você não conhece, se você não investiga as Escrituras, se você não tem intimidade, se você não vai para o pó, se você não vem na segunda oração, se você não sabe nem qual foi a última vez que fez uma oração completa, não consegue orar mais de 1 minuto sem se distrair, ei, isso é falta de intimidade. Olha para Deus como se Ele fosse ali um abençoador somente que vai realizar o que você quer. Não, Ele é muito mais do que um realizador de desejos. Ele é o santo provedor de Israel, Deus forte, poderoso, onipotente, onisciente. Ele é Deus. Se é para o Senhor Jesus, pode ser uma palma muito mais alta, em nome de Jesus. Ele é Deus. E Ele tem que ser adorado como Deus. Amém, meus irmãos? Ele tem que ser exaltado como Deus, com reverência. Não seja irreverente diante do Senhor. Não seja irreverente diante daquilo que Deus faz para você. É importante você ensinar para os seus filhos o tamanho do seu Deus. A pastora Sara gosta de falar uma ilustração e eu quero pegar dela emprestado, amém? Não é minha, é dela. Ela diz que um pai querendo ensinar sobre a grandeza de Deus, pega seu filhinho de 3 aninhos e ele mostra um avião no céu e diz: filho, que tamanho é aquele avião no céu? Ele olha o aviãozinho desse tamanhozinho, ele diz: é pequenininho, papai. É, filho, é. Pôs ele no carro e foi para o aeroporto. Quando ele chega lá, ele vê um Boeing, 347, que gigante de 20 metros de altura, e ele mostra, chega debaixo do avião, não consegue nem olhar para cima, aquele tamanho gigantesco, e ele diz: e agora, filho? Que tamanho é esse avião? Ele diz: papai, é grandão. Assim também a nossa fé. Se nós vemos esse Deus sempre de longe, Ele vai ficar pequeno do tamanho do nosso bolso. Mas se nós passamos a aproximar e ter intimidade com Ele, Ele é muito maior do que os seus problemas. Ele passa a ser um Deus grandão também na sua vida, em nome de Jesus. E Josué sabia que Deus para ele não era grande, mas era o Senhor das galáxias do universo, aquele que era capaz até de parar o sol. Veja que é um problema de perspectiva aqui, é o tamanho do seu Deus que vai determinar o tamanho do teu milagre. Escuta, se você precisa de um grande milagre, você pode acionar no pequeno Deus, um Deus que o dê pequeno. Consegue, filho?
Não. Se você precisa de um grande milagre, uma causa impossível, você precisa de um Deus grande e poderoso e que pode resolver a sua situação. Então, em nome do Senhor Jesus, deixa o Espírito Santo ministrar isso ao teu coração. Terceiro ponto, que eu quero trabalhar com você essa manhã. Olha Josué 10:13. Olha o que o texto diz. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Quando o Senhor da história intervém na história, querido. O Senhor da história interviu na história. Quem interviu foi a fé de Josué? Foi o Deus de Josué. O Deus de Josué. O Deus da Sara, o Deus do Soel, o Deus da Grazi, o Deus da Heleninha, o Deus da Eustália, que consola toda dor, filho. Que tamanho é esse Deus para você, filho? Porque esse Deus sempre interveio na história e não vai ser hoje diferente. Ele também vai intervir na sua história. Aonde está doendo, filho? Qual que é o seu problema, filho? O que você precisa de Deus? Se você ficar somente nas minhas palavras, pode ser somente um culto bonito, mas se você ficar nas palavras do Eterno, você pode sair daqui com um grande milagre, uma grande bênção, um grande favor de Deus na sua vida, e o Senhor te chama para isso. Te chama para viver o extraordinário do Senhor, te chama para viver um tempo maravilhoso e de bênção na sua vida, em nome de Jesus. O texto vai dizer que o sol se deteve e a lua parou. Aqui nós encontramos um dos maiores confrontos contra o pensamento moderno. Nós vivemos numa cultura que acredita que tudo funciona de maneira automática, sim ou não? Sim. As pessoas imaginam um universo fechado, um universo governado apenas por leis naturais, mas a Bíblia aqui que nós acabamos de ler, ela apresenta uma visão diferente. As leis da natureza existem, mas elas não são independentes de Deus. Amém, meus irmãos? Elas são sustentadas por este Deus. A criação não é uma máquina que foi abandonada pelo Criador para ser programada por nós mesmos. Não, a criação nunca foi abandonada pelo Criador. Ele continua cuidando de você, Ele continua ouvindo a sua oração, Ele continua estando com você na hora que você senta na mesa para almoçar e orar com seus filhos, na hora que você dobra os joelhos antes de dormir e orar. Ei, o Criador não esqueceu da criação. O mundo leva a gente nesse caminho, né, Vini? De achar que Deus esqueceu a criação. Não, Ele não esqueceu. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu da tua casa, Ele não esqueceu do teu clamor, Ele não esqueceu da tua luta, Ele não esqueceu onde está doendo, Ele não esqueceu de você, como também Ele não esqueceu das palavras de Josué. Ele continua no mesmo lugar, e Josué sabia disso, é por isso que ele está na dependência desse Deus Todo-Poderoso. E eu quero perguntar algo, estou caminhando para o fim. Você está hoje na dependência do Senhor, filho? Você está descansando na dependência do Senhor? Você habita hoje no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente? Você crê no Deus da Santa Providência? É importante que você saiba sobre isso. O Deus da Santa Providência está aqui. O Deus do milagre está onde o povo dele está, escute isso. Não precisa nem ser um templo bonito, mas aonde o povo dele estiver, ali também ele estará. Amém. Então ele está aqui, ele está na tua casa, ele está na tua oração, porque o Deus da providência, aquele que não falha, aquele que ouve as orações da madrugada, aquele que te assiste no dia ruim, que te consola no dia do luto, que te coloca sobre os pés no dia do cansaço, Ele está aqui. O Deus de Josué, o Deus que fez a terra parar. Não, a terra não, Ele fez o sol e a lua parar. O Deus que tem poder sobre o cosmos, é o Deus que tem poder nos seus dilemas e nos seus problemas.
Se Deus pode parar o sol, Ele não pode restaurar um casamento? Se Deus pode restaurar o sol, Ele não pode aquebrantar um coração duro? Se Deus pode parar o sol, Ele não pode mudar uma mente, Ele não pode curar um câncer, Ele não pode curar um problema que você não consegue curar, meu irmão. Deus pode, porque Ele é o que é. Adora o Senhor com a salva de palmas, aleluia, glória a Deus. Ele pode. Ele pode. Só que nós temos que fazer a oração de Josué. Quem tem essa coragem, querido, que a partir de hoje fazer a oração de Josué? Talvez você não seja tão ousado de pedir para parar o sol, mas você pode pedir para ele prosperar. Talvez você não seja tão ousado de pedir para ele parar a lua, mas você pode pedir para ele devolver o amor no teu coração, te devolver uma noite de sono, te devolver uma noite sem ansiedade, te devolver um dia abençoado, te devolver alguém que você perdeu. Ei, escute isso, o Senhor pode fazer, porque Ele é Deus. E caminho para o fim, no último ponto. Olha Josué 10:14. Josué 10:14. Olha só. Não houve dia semelhante a este. Repete comigo, não houve dia semelhante a este. Nem antes, nem depois dele. Não estou ouvindo, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um anjo? Hã? De um troll? Hã? Não, ele atendeu a voz de quem? Se ele ouviu a voz de um homem, ele pode ouvir a voz de uma mulher, a voz de um adolescente, a voz de uma criança. Escute isso. O texto vai dizer que não houve um dia semelhante como esse. E vai chegar a hora na tua vida. Estou profetizando, hein? Ei, eu estou profetizando. Vai chegar o dia na tua vida que você vai fazer como Josué e vai dizer: não houve um dia semelhante como esse, nem antes nem depois, porque de fato o Senhor visitou a minha casa. Aleluia! Ei, nós vamos ouvir esse testemunho, e você é o testemunho de Josué. Não houve um dia semelhante como este, Keilinha. Não houve um dia semelhante como esse, pastor Daniel Lender. Não houve um dia nem antes nem depois, Joe. Um dia a qual o Senhor ouviu a sua oração e moveu os astros para que você tivesse vitória. Esse dia vai chegar. Mas nós temos que ter fé para orar a oração de Josué. Porque é a oração de Josué que faz a terra parar. É a oração de Josué que faz o sol, a lua parar. E que faz o problema se resolver. O versículo final revela o coração da narrativa. Porque o Senhor pelejava por Israel. Essa frase aqui já explica tudo. Explica as pedras que caíram do céu, explica o prolongamento do dia, explica a vitória, explica o milagre. O verdadeiro protagonista deste capítulo não é Josué, o protagonista deste capítulo 10 é o próprio Deus. Ele é o protagonista. Sabe por quê, querido? Porque Deus sabe que Abraão pode falhar, que Moisés pode falhar, que Davi pode falhar, que Pedro pode falhar, eu posso falhar, você pode falhar, mas Deus não falha. Nunca falhou e não falhará. Amém? Deus não falha, querido. Repete comigo isso: Deus não falha. Ei, tira a telha de aranha aí, vai de novo. Deus não falha. Ei, Deus não falha. Agora eu quero que você fale isso para o seu problema. Em nome de Jesus, você pode falar isso para o seu problema? Em nome de Jesus, fala para o seu problema agora: Deus não falha.
E não resolveu o problema. De novo, fala para ele agora: Deus não falha. Amém. Deus não falha. Não falhou e não vai falhar na sua vez agora, em nome de Jesus. A esperança do povo de Deus nunca esteve na capacidade de homens, meus irmãos. A esperança do povo de Deus nunca esteve em generais, em reis. Davi morreu, Salomão morreu, Saul morreu, os profetas morreram, os apóstolos morreram, todos morreram. Os que foram curados voltaram a ficar doentes e morreram. Lázaro foi ressuscitado, mas voltou a morrer. Mas o único que não morre, o único que não falha, o único que fica no mesmo lugar, no alto e sublime trono de glória, é Deus. Então toda honra, então toda glória, então todo louvor, então toda adoração seja dada somente a Ele. Porque Deus é o protagonista da história. Ei, filho, olha para cá, checa minha soia lá, vai. Quando Deus for o protagonista da sua história, filho, filha, a sua sorte vai mudar. Ei, quando você sair do controle e deixar Deus ser o protagonista, conduzir a sua vida, aí sim, as coisas vão mudar de uma vez por todas. E quero pegar mais uma vez uma ilustração da pastora Sara, porque ela é muito criativa, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer isso para a gente finalizar e terminar com um grande finale esse sermão dominical. Preste atenção disso, nosso Deus não falha. Certa vez, outra criança, agora de 10 anos, vamos aumentar, amém? Ela está ali num voo e de repente começa uma turbulência e o avião vai e volta e tempestade e a máscara cai. Ninguém passou por isso não, né? Já passei uma vez, vim de Fort Worth para Boston, eu achei que ia morrer, meu Deus. Você não tem noção, o avião baixava e de repente caía máscara e mala, e uns orava, e aí você descobre de verdade que tem pouquíssimos ateus, todo mundo agarrado com um santo, com um anjo, com um negócio, com o joelho, naquele momento de luta, né? E aí na tribulação a massa caindo e todo mundo, e o avião já esquiando, e de repente a aeromoça vem ajudando as pessoas, se caindo, se equilibrando, e ela chega um menino no banco da frente, jogando videogame. E o povo, e ela passou, e o menino jogando. E a aeromoça vem indignada. Sabe por que a aeromoça vem indignada? Porque muitas das vezes nós indignamos com a paz que excede o entendimento na vida dos outros. Às vezes nós indignamos com a paz que excede o entendimento dos outros no meio da luta. E ela chega indignada. E ela chega, menino, você não está vendo, nós vamos morrer, coloca essa máscara, pelo amor de Deus. E surtada, pelo amor de Deus, o avião está caindo, olha a tempestade lá de fora. E o menino aqui, falando aqui, você não está me ouvindo, menino? O avião vai cair, nós vamos todos morrer. E o menino tranquilo, ele só dá uma olhadinha para ela assim, fica tranquila, meu pai é o piloto do avião. Ei! Seu pai é o piloto do avião, adora o Senhor, querido. Ei, fica tranquilo. Você vai falar para o problema agora, fica tranquilo aí. Meu pai é o piloto desse avião aqui. E quando meu pai está no controle, o avião não cai e o barco não afunda. Ei, fica tranquilo, fica tranquilo. Deus está no comando, Deus está no controle, e Deus continua movendo as águas no sobrenatural. Ei, o avião parece que vai cair, mas se Jesus está no comando, filho, se Deus está pilotando, Ele pode estar dando umas negadinhas, meu irmão, mas Ele vai ser cuidado pelas próprias mãos do Senhor até pousar. Porque Deus não promete uma vida tranquila, não promete um voo seguro, mas Ele promete uma aterrissagem tranquila, uma vida com a paz que excede todo entendimento. Amém, filhos? Põe a mão no teu coração.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora, Pai, ministrar no coração deste homem, dessa mulher. Espírito Santo, em nome de Jesus o Cristo, visita agora, Pai. Senhor, se há um inimigo, se há uma muralha, se há um gigante, se há um diagnóstico, se há uma luta muito grande, Pai, mostra o teu tamanho para ele agora. Senhor, que ele possa ter a coragem agora de fazer a oração de Josué, e que em nome de Jesus o Cristo, Senhor, que ele possa agora, Pai, ser fortemente visitado. Senhor, eu quero profetizar agora cura para aqueles que estão enfermos. Eu quero profetizar paz para aqueles, Pai, que estão em guerra. Eu quero agora, em nome de Jesus, profetizar reconciliação para aqueles que estão totalmente perdidos na ira, no rancor, no ressentimento. Que o Espírito de reconciliação visite agora. Senhor, que em nome de Jesus, aquele que está precisando urgentemente de uma provisão de Deus, que o Senhor, que é aquele que multiplica peixes e pães, possa agora entrar com santíssima providência e matar essa fome, matar essa sede. Espírito Santo de Deus, ministra agora, ministra poderosamente, meu Pai, em nome de Jesus, ministra de tal forma, Senhor, ministra de tal forma, que eles vão entender que eles servem um Deus que é capaz de parar o sol, um Deus que é capaz de parar a lua. Ei, sabe qual foi o dia que a terra parou, querido? O dia que a terra parou foi quando um homem, dobrou os seus joelhos e creu no poder do seu Deus. E a terra também vai parar para você, filho e filha de Deus, quando você crê de todo o teu coração. E o texto termina, e eu também, e ele diz que não haverá outro dia como esse, nem antes nem depois. Foi o dia da vitória do povo de Deus. O texto diz claramente: não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele. E tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. E o Senhor hoje atendeu a voz de vários homens e mulheres que oraram. E nós queremos terminar este culto maravilhoso com o tema O Dia que a Terra Parou, para dizer que o culto hoje termina de forma triunfal. O sermão hoje termina de forma poderosa, porque hoje nós veremos e testemunharemos velhas criaturas entrarem no tanque batismal e surgirem novas criaturas. Ei, Salmo 24 diz: levantai, ó porta, as cabeças ao voltar ao Eterno, para que se entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor forte